Senhor, sejam bem-vindos para um novo vídeo e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Então, fique comigo, deixa seu like e se inscreva no meu canal, porque sempre tem novidades. E agora nós estamos falando sobre as 7 cartas. A palavra Éfeso significa desejável. Éfeso, ela teve críticas e elogios. A carta a Éfeso, ela está mencionada em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Então, eu vou mostrar uns visuais para você se lembrar na hora que você for contar a história. E eu tenho certeza que as suas crianças vão guardar na mente e vai entrar no coração delas. Fique comigo. Olha só, eu fiz tipo uma bolsinha que mostra a igreja, Éfeso. Aqui eu coloquei os visuais, mas você pode fazer uma bolsa, uma carta, o que você conseguir. Eu fiz assim. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Aí você pode mostrar uma mão com as 7 estrelas, que significa a liderança, está falando da liderança. Mas se você não se lembrar, você pode ler na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 20, que diz assim, ó: O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, você pode falar que Jesus está cuidando da liderança das igrejas. Aí, no capítulo 2, continua assim: que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou candeeiros. Aí eu fiz um candeeiro, olha só, esse é meu candeeiro. Aí a Bíblia diz que ele anda, né? Então João viu andando ao redor dos 7 candeeiros, lembrando que o candeeiro simboliza a igreja, que eu já falei, simboliza a igreja, a luz do mundo. Por isso que o Senhor anda zeloso, cuidando ao derredor das igrejas. O capítulo 2 e o versículo 2 diz assim: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus. É um elogio à igreja de Éfeso. Está dizendo que eles trabalhavam, era perseverante. Continua assim: que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então a Bíblia está falando aqui da doutrina dos nicolaítas. Era uma seita e eles liberavam tudo e diziam que não ia ter punição, não ia ter nada no mundo espiritual. Aí você pode conversar com as suas crianças sobre a ideologia de gênero. Deus, ele fez homem e mulher. E esta seita, a seita dos nicolaítas, estava mentindo para o povo de Éfeso, mas o povo não acreditou. Eles, os nicolaítas, se dominavam sacerdotes, estavam liberando tudo, mas o povo de Éfeso não acreditou. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó: que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então, nós também temos que colocar a verdade na cabecinha das nossas crianças. E eu sempre digo que tudo aquilo que você quer que a criança grave, você tem que inculcar, ou seja, repetir várias vezes.
O versículo 3 diz assim: E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Continua um elogio. Agora vem a crítica. No versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Então, tudo o que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor. Então, se nós somos do Ministério Infantil, faça com amor. Senão, todo o seu trabalho vai ser enfado e canseira. Você não vai fazer com gratidão, com determinação. O amor é essencial no Ministério Infantil. Mostrar para as crianças que você ama a Deus em primeiro lugar. É isso que Deus está dizendo. O amor, que a igreja de Éfeso se esqueceu do amor e abandonou a missão que Deus tinha dado para a igreja de Éfeso. E qual é essa missão? Vamos voltar para nossa sacolinha. A missão que foi dada era ser sal e luz do mundo. Aí eu pergunto para vocês, como tia do Ministério Infantil, estão sendo sal? Estão sendo luz para suas crianças? Pense bem, essa foi a missão que tinha sido dada para a igreja de Éfeso e eles tinham se esquecido. E nós não podemos se esquecer dessa missão, ser sal e luz. O versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependei-te. Então, eu não sei qual é a necessidade das suas crianças, mas tu sabe, às vezes coisas que na minha sala com as crianças não passa, mas na sua passa. Então, comece a falar qual é a coisa que pode fazer ela cair. Coloque ela para pensar o que ela está fazendo de errado e põe na cabeça dela que isso deixa triste o nosso Deus, que isso magoa o Espírito Santo. Então você, tia, tem o dever de mostrar para a sua criança que coisas que ela fazem pode magoar o Espírito Santo. Faça a sua criança pensar bastante. Será que o Senhor Jesus tem sido primeiro em nossa vida? Será que tudo que fazemos é o melhor? Ou podemos fazer algo mais para o nosso Deus? Então coloque na cabeça da sua criança para que ele tenha em primeiro lugar o amor para com o nosso Deus. Coloque isso na cabeça dela. Agora vamos lá para o finalzinho, o versículo 7. Bem, a última frase que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí a gente mostra a árvore da vida. Bom, a minha árvore da vida eu fiz assim, porque daí eu coloco balinhas, aquela balinha de goma, aí eu tiro e dou para as crianças. E você pode fazer assim também, ou quem sabe colocar frutinha mesmo aqui, fica a seu critério. Mas eu gosto de colocar a balinha de goma para eles entrarem junto comigo na história. Então mostre para suas crianças que essa é a promessa de Deus para nós, que se nós vencermos esse mundo, nós vamos comer da árvore da vida. Mostre para suas crianças que essa promessa continua de pé, mas ela tem que vencer as dificuldades do mundo para comer do fruto da árvore da vida. Esta aula eu fiz na Academia Kids, com a tia Bica, muito boa. Se puderem se inscrever lá, se inscrevem. E esses são os visuais que eu fiz olhando lá. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.